Boa noite, meus irmãos queridos. É com muita alegria que eu retorno até a nossa sala virtual da BBM para conversar um pouquinho mais com vocês sobre as nossas lições do nosso Evangelho, do Mestre Jesus. Muita saudade de todos, um beijo grande, muito grande no coração de cada um. Doida para ver todo mundo de perto novamente. E vamos aguardar mais um pouquinho, né? Beijo, gente. Vamos começar o nosso trabalho. Então, a nossa tarefa da noite de hoje, meus irmãos queridos, e o que nos coube hoje é falar sobre o capítulo 21 do Evangelho, item 11, Jeremias e os falsos profetas. E vamos começar o nosso trabalho lendo a nossa página de preparação do ambiente. A nossa página de hoje, ela foi retirada da revista Reformador da FEB. A página é bem extensa, mas eu tirei alguns pedacinhos dela, né, para que a gente conseguisse ter o tempo. E o nome da página é O Poder da Vontade, né, porque nós vamos falar sobre um assunto que depende muito da vontade de cada um de acertar ou de errar. Vamos lá, então. Quem escreveu a página, O Poder da Vontade, foi Juvanir Borges de Souza. A revelação espírita esclareceu alguns pontos importantes a respeito da criação. Mas os habitantes da Terra, no seu atual estágio, não têm condições para a percepção de tudo que se relaciona com o poder, o amor, a justiça, a bondade, a vontade e a inteligência do Criador de todas as coisas de todos os universos. Nossa condição atual induz-nos à humildade de reconhecer nossas limitações. Por enquanto, fomos agraciados com os conhecimentos revelados de que somos seres pensantes, dotados de inteligência, livre-arbítrio, razão e vontade, atributos que se vão expandindo e crescendo com o próprio ser. Nos desígnios do Criador estão estabelecidas leis divinas imutáveis, regendo toda a criação. Entre essas leis, destacamos a lei do progresso. O progresso, no dizer de Kardec, é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, mas não anulada por leis humanas. Ações e incompreensões, predominância temporária do mal sobre o bem, aparentes retrocessos, desordens e confusões ocorrem por algum tempo. Mas nenhum desses fatos negativos obsta indefinidamente os desígnios da providência no tocante ao progredir do homem e da humanidade. Sua evolução em virtudes e conhecimentos é construída com a aplicação dos próprios dons recebidos em sua criação. O pensamento, a inteligência, a razão, o livre-arbítrio, a vontade. O pensamento e a vontade, tantas vezes utilizados nos descaminhos que levam à dor e aos sofrimentos, são os fatores individuais que, bem direcionados pelo discernimento, revertem os quadros enganosos derivados da ignorância, da maldade, do egoísmo, do orgulho. É importante o discernimento entre o bem e o mal, para o cultivo de um ideal puro e elevado. A razão esclarecida ilumina os pensamentos.
o livre-arbítrio é um patrimônio inalienável, mas só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Arma poderosa, potência da alma. O homem precisa aprender a manejá-la corretamente, aliando-a ao que é justo, altruístico, generoso e ajustado às leis naturais. Justamente para isso, o Criador o dotou dessa força interior. Nos mundos espirituais, o poder da vontade é elemento organizador decisivo, como informa a literatura espírita. No homem, esse poder determina o próprio caráter, tal sua força ou timidez na movimentação da complexa máquina humana. Em sua passagem pela Terra, o Cristo de Deus ofereceu-nos exemplos edificantes do poder da vontade, sempre direcionada para o bem. Não possuindo o poder do Mestre e sem querer equiparar-nos a ele, nem por isso perde significado a lição magnífica da aplicação da vontade corretamente entendida. Foi com a aplicação de sua vontade superior que ele curou as mais diferentes doenças, dominou os elementos da natureza, demonstrou o que pregou, amando e desculpando seus perseguidores. Se nós, os homens, não temos o poder do Mestre incomparável para realizar o que ele fez, podemos, entretanto, direcionar nossa vontade sempre na direção do bem, evitando comprometê-la com as inferioridades geradoras do mal. Emmanuel, em Pensamento de Vida. E vamos então, meus queridos, nos unirmos pela prece. Vamos então, meus irmãos, juntar nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos propósitos e anseios, entrelaçados nessa conexão com Deus, nosso Pai tão querido, agradecidos por mais esta oportunidade de estudo junto com vocês. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva com as suas bênçãos e luzes, nos inspirando, nos orientando, para que possamos trazer da melhor forma possível tudo que Ele planejou que viesse por nosso intermédio. E pedindo muitas luzes, bênçãos, clareza de pensamentos, humildade e muito carinho no coração pela tarefa e por todos que aqui estão junto comigo. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Pai querido. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje falando do artigo escrito pelo autor Mário Frigéria, pela editora Mundo Maior. O título do artigo dele é Missão dos Profetas. Nesse artigo, ele nos diz o seguinte, que diz um princípio iniciático que Deus escreveu a história com antecedência e deu um nome, profecia. A profecia, portanto, está intimamente ligada ao profeta e à história. E o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. Mas o que vem a ser profecia? O que significa? Fazer uma profecia é
prever o futuro. É desvendar alguma coisa que está escondida, né? Que está oculta. E no livro Viagem Espírita, em 1862, de Kardec, Kardec definiu de uma forma muito boa, muito clara, o que significa profeta. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior, e como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Profeta, então, é aquela pessoa que recebeu de Deus a missão de trazer de uma forma bem criteriosa o planejamento dele, seguindo passo a passo que ele determinou para a evolução moral e espiritual dos seres humanos. E Frigério cita ainda Mozart Monteiro, em sua obra O Livro das Profecias, que nos diz que no decorrer da evolução da humanidade existiram muitos profetas, mas nenhum profeta pode ser comparado ao nosso Mestre Jesus, que é o maior profeta de todos, porque os outros profetas simplesmente transmitiam aquilo que recebiam, mas Jesus não. Ele profetizava o que ia acontecer e fazia acontecer. Ele realizava. Já no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que profeta tem origem da palavra grega profeter. Pro significa com antecedência, e feme quer dizer, significa dizer, anunciar o que vai acontecer. Então, profeta é aquela pessoa que pode fazer a previsão do futuro, ou seja, é um adivinho. E a palavra adivinho deriva de divino, o que vem reforçar mais ainda a ideia de que o profeta recebe é uma inspiração que vem de Deus. No blog do grupo de estudo Allan Kardec, eles nos dizem que os profetas fizeram parte do desenvolvimento, a trajetória dos hebreus. E eles divulgavam os ensinamentos do Mestre Jesus, ao mesmo tempo que a igreja tradicional divulgava os dela. E os profetas são aqueles que trazem as notícias, intermediários. Eles são médiuns que receberam de Jesus a tarefa de divulgar os desígnios de Deus. E mesmo eles sofrendo perseguição, sendo rejeitados, estavam sempre ali trazendo as orientações. E para que essas lições que eram transmitidas por eles tivessem maior credibilidade, eles tinham o dom de produzir fenômenos. E numa visão mais ampla, todos aqueles que receberam de Deus a missão de divulgar a sua palavra foram profetas, como, por exemplo, Abraão, Moisés, dentre outros. Numa visão mais limitada, nos fala que a ação dos profetas começou com Samuel, e depois dele vieram Elias, Eliseu e Davi, embora não se tivessem registros escritos. E para se fazer a classificação dos profetas, se faz uma análise
E essa análise é feita baseada nos conteúdos dos registros escritos, aqueles que foram encontrados, né? Então, são considerados profetas maiores aqueles cujos registros são mais extensos, perdão. Como, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E são classificados como profetas menores aqueles cujos registros eram menos extensos, como Oséias, Joel, dentre esses outros. E nós não podemos deixar de citar que, mesmo sem haver registros escritos, as profetisas existiram. Tem Maria, irmã de Moisés, Débora, Ana, que foi uma das primeiras a reconhecer Jesus como sendo o Messias. E já no site da Canteiro de Ideias, nos fala de um artigo sobre Jeremias e os falsos profetas. E nos fala que, antigamente, né, naquela época, para ser profeta, a pessoa tinha que esquecer a sua vida particular. Aquilo que ela estava acostumada a viver não ia mais acontecer. Precisava ter muita coragem e não ter medo dos problemas que ia enfrentar. Os sofrimentos, perseguições. Moisés, por exemplo, ele se refugiou no deserto para fugir dos egípcios. E observou o povo, seus conterrâneos, não estavam dando a importância que Deus deveria receber. Enquanto Moisés recebia as orientações de Deus através da mediunidade dele, o seu irmão conduzia o povo para voltar a adorar o bezerro de ouro. Daniel foi um profeta judeu exilado na Babilônia, também de muita coragem. Muito corajoso. Quando o rei Dário ordenou que ele fosse colocado na arena dos leões, ele foi e saiu vivo de lá. João Batista também se refugiou no deserto, deixando de lado a sua vida confortável, mas foi preso e decapitado por ordem de Herodes, que tinha raiva dele porque ele falava das coisas erradas, né? Discriminava, incriminava, falava, entregava as coisas ruins, erradas que Herodes fazia. Paulo de Tarso também foi preso, chicoteado, insultado e teve a cabeça decapitada pelos soldados de Nero. E Jesus, o maior profeta de todos, sofreu agressão, insultos, falta de respeito, ingratidão e ainda foi pregado na cruz. E todos os profetas que cumpriram, né, com as suas missões, foram honestos nas suas ações, na sua conduta, e enfrentaram, bateram de frente com as condutas e atitudes erradas dos poderosos, sofreram perseguições, foram sacrificados, tiveram muito sofrimento até a morte. E ainda no site Canteiro de Ideias, nos fala do Jeremias, o verdadeiro profeta, que enfrentou muitos sacrifícios. Quando o rei Josias tinha 8 anos, Jeremias já era adulto e já fazia profecias. E o povo hebreu, com relação a guerras, às batalhas, enfrentar os exércitos poderosos, eles eram fracos, eram frágeis. Mas, naquele momento, na busca de ficar perto de Deus, eles eram mais persistentes. Mas chegou uma hora em que eles se afastaram de Deus. E aí voltaram a adorar os falsos ídolos. Mas Deus,
que, como sempre, está de olho, está atento, de vez em quando ficava mandando profetas para chamar a atenção dos homens. E Jeremias viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. O povo hebreu passou pelo domínio de reis, dos seus descendentes, todos autoritários, prepotentes, né? A nobreza, os sacerdotes, os falsos profetas. E, nessa mesma época, a adoração aos falsos ídolos aumentou. Mas Jeremias seguia firme ali, combatendo os falsos profetas, divulgando os ensinamentos de Jesus pelas ruas. Infelizmente, né, ele não encontrou compreensão para as suas escolhas, para as suas ações, nem no povo hebreu, nem na sua própria família. E ele sofreu perseguição e foi preso pelos poderosos, pelos profetas mentirosos, porque Jeremias censurava, denunciava, e ainda por cima profetizava coisas que não agradavam a eles. Era só coisa desagradável para eles. Como, por exemplo, Jeremias profetizou que Jerusalém ia ser destruído e que Israel ia ser derrotado. E quando o povo hebreu foi colocado nas prisões na Babilônia, Jeremias foi junto com o povo. Poderia não ter ido, mas ele quis estar com eles, porque ele achava que o povo, estando mais frágil, mais sensível, né, devido àquela situação do exílio, da prisão na Babilônia, eles talvez aceitassem melhor aqueles ensinamentos que ele estava pregando. Infelizmente, não aconteceu isso, né? Eles não aceitaram e acabaram abandonando Jeremias. Não se tem certeza sobre o que aconteceu na morte dele, mas parece que ele morreu apedrejado pelos seus compatriotas. E dois profetas que vieram depois dele foram influenciados por ele, Daniel e Isaías. E chegando aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Deus, falando através do profeta Jeremias, disse assim: Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Com essas palavras, entendemos que já naquele tempo haviam, né, profetas impostores, fanáticos, que abusavam e exploravam a profecia. E eles eram farsantes, que exploravam o povo, porque era crédulo, pouco esclarecido, e pagava a esses impostores para mentir. Infelizmente, o povo não conseguia enxergar essas farsas e não sabiam fazer diferença entre os bons e os maus. Mas havia os profetas enganadores, mas havia também aqueles que alertavam o povo contra os enganadores. Mesmo assim, o povo foi muito iludido. A doutrina espírita nos explica que Deus se manifesta pelas suas obras. Ele se expressa por meio daqueles que apresentem, que reúnam condições de evolução moral para serem os seus mensageiros, os seus auxiliares. E na frase, falam a visão dos seus corações, não da boca do Senhor, quer dizer que os falsos profetas falam aquilo que eles têm na cabeça, que eles pensam, que eles acham que vai ajudá-los a lucrar.
e no coração deles, o sentimento que eles alimentam dentro deles. Eles não profetizam o que receberam de Deus. O que eles querem é tirar dinheiro das pessoas descuidadas. E na frase, eu não enviava esses profetas e eles corriam. Eu não lhes falava nada e eles profetizavam. Quer dizer, o que esses falsos profetas falavam para as pessoas eram invenções da cabeça deles. Deus não tinha falado nada para ele daquilo ali. E eles enganavam as pessoas que eram humildes, pobres e crédulas. E Jeremias continuava alertando as pessoas para que observassem, que prestassem atenção naquelas profecias que eram feitas baseadas em sonhos e visões que eles falavam que tiveram, mas não se comprovava. Estratégias desse tipo também eram usadas pelos impostores de ontem e são usadas pelos impostores de hoje. A credulidade, a cegueira espiritual não deixava que eles percebessem a farsa, que batesse alguma dúvida. E no programa Abrindo a Bíblia, da Rádio Boa Nova, Severino Celestino fala sobre a Bíblia, a mediunidade e o Espiritismo. Ele diz que a Bíblia é uma biblioteca constituída de psicografias e fatos de natureza mediúnica. E na Bíblia estão as mensagens espirituais que os profetas, que eram grandes médiuns, trouxeram. Ali, nessas mensagens espirituais, estão as orientações de Deus para que os homens continuassem trilhando o caminho da luz. Diretrizes essas que estão em vigor até os dias atuais. Bíblia vem da palavra de origem grega, palavra Bíblia, que significa plural de biblion ou bíblios, que significa livros. E na Bíblia estão registrados os fenômenos mediúnicos que aconteceram na antiguidade e continuam acontecendo atualmente. A diferença entre os fenômenos de ontem e de hoje é somente a época, só o tempo em que aconteceram, mais nenhuma. E a doutrina espírita nos explica de uma forma muito clara, né, e nos esclarece sobre esses fenômenos. Na época antiga, os gregos conheciam como profeteis, os profetas, aquilo que nós hoje conhecemos como médiuns. E médiuns são aqueles que são os intermediários entre os dois planos da vida. Aqueles que recebem de Deus a tarefa de trazer os seus ensinamentos. Tanto na antiguidade como nos dias atuais, os médiuns, como Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira e outros, trazem as mensagens que recebem por inspiração dos espíritos elevados. E no livro A Vivência do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala dos verdadeiros e falsos profetas. Dos verdadeiros são citados Elias, que foi quem fez a profecia da vinda de Jesus à Terra, foi quem conseguiu fazer com que os hebreus deixassem de adorar o falso deus Baal. João Batista, que mergulhava as pessoas no Rio Jordão para assinalar que, a partir daquele mergulho no rio, as pessoas estavam
seguindo um novo caminho na vida delas. Era um marco, né? Uma coisa para lembrar para sempre, que ali a pessoa se dispôs a começar a lutar pelo seu aprimoramento moral. E o profeta Jeremias fazia de tudo para prevenir os seus contemporâneos, para que tivesse cuidado com os falsos profetas. E como se pode reconhecer os falsos profetas? Da mesma forma que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz, nós vamos poder reconhecer um falso profeta pelas palavras que ele profere, pelo seu comportamento, pelas suas ações, pelo seu jeito de pensar, as coisas que ele conversa com as pessoas, pela sua postura. Se ele tem vaidade dos poderes, se ele se orgulha porque tem o dom de operar milagres, de resolver os problemas da vida das pessoas. Então, pelos seus frutos, nós vamos saber se ele pratica a caridade, se ele coloca em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E como reconhecer os falsos profetas? Os médiuns que são vaidosos e orgulhosos, eles precisam serem evangelizados para que essa situação possa aos poucos se modificando. Porque enquanto estiverem cultivando vaidade e orgulho, eles estarão se afinizando com espíritos das sombras, maldosos, e vão cobrar por seus serviços. E a mediunidade é concedida sem cobrar nada por Deus, nosso Pai. E esses médiuns fazem comércio, fazem da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, uma profissão para ganharem dinheiro, vendendo as falsas profecias. E como a mediunidade é uma faculdade neutra, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Isso só vai depender do livre-arbítrio e da vontade que a gente falou na página de abertura do nosso estudo de hoje. E continuando, então, né? Como reconhecer os falsos profetas? Bom, médiuns que trabalham dessa forma, né, cobrando pelos seus serviços, eles não estão beneficiando ninguém, nem a eles mesmos e nem aos outros que os procuram. E que essas mensagens que eles transmitem, elas não são dele, são do espírito que incorporou, está incorporado. E a mediunidade, ela não acaba durante a encarnação. O que pode acontecer é que, se não houver merecimento do médium que está encarnado, os espíritos das sombras é quem vão tomar as rédeas da situação. Ou seja, eles é quem estarão no comando, vão assumir o controle de toda aquela situação. Nos dias atuais, Jesus já nos alertava que, no momento da transição para o terceiro milênio, os falsos profetas que vendiam, né, os seus serviços mediúnicos aumentariam absurdamente, seria uma quantidade muito grande.
Mas esses serviços que são comercializados por eles não têm, né, a comprovação da autoridade moral, porque não há autoridade moral. Então, não tem nenhuma contribuição para aumentar o seu patamar espiritual, nem dos que vão comprar, nem dos que estão vendendo. Os compradores que pagam para receber essas farsas, eles só estão interessados nas coisas materiais. E atualmente há um excesso, há uma fartura de videntes, adivinhos e médiuns que se profissionalizaram. Mas aqueles cujas consciências já despertaram para o caminho da luz, não pensam nem um minuto em procurar por esses serviços. E a mediunidade, que é concedida por Deus, ela não vai ter nenhum sentido se não houver um esclarecimento por parte desse médium. Um gesto de bondade, de humildade, de caridade, um esforço para colocar em prática as lições do Mestre Jesus e a fraternidade. E se sabemos de tudo isso, por que é que se procuram os impostores? Porque nós somos imperfeitos, não temos evolução suficiente, porque ainda damos mais importância à matéria. Não colocamos a elevação espiritual como prioridade em nossos projetos. Nós somos imediatistas, nós queremos aqui e agora. Queremos mágica. Através da mágica, dos fenômenos, dos fingimentos, queremos melhorar, ter uma casa melhor, mais dinheiro no banco, um carro do ano, curar nossas doenças, não queremos sentir dor nenhuma, não pode ter dor nenhuma, e resolver todas as nossas pendências de vida. É porque nós ainda não entendemos, já sabemos, mas ainda não assimilamos, vamos dizer assim, que o esforço que cada um de nós fizer para se modificar internamente nos capacitará para enfrentarmos e superarmos os desafios que fazem parte do nosso aprendizado aqui na carne. E quando essa consciência despertar, estaremos fazendo o nosso burilamento interno. Teremos chegado à perfeição, que é quando nós aprendemos a amar a Deus, a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Voltando ao artigo do Mário Frigério, quando Jesus disse que no mundo de regeneração, ele, Jesus, estará sentado no trono de glória, ou seja, Jesus estará no coração dos seres humanos. E os 12 apóstolos o acompanharão no julgamento, nesse momento de transformação. Ele estava dizendo que o plano espiritual estará selecionando os que serão excluídos porque não se adequaram à nova realidade do planeta. E estarão também determinando quem continuará no planeta.
Jesus diz também que no momento, né, na hora dessa transição para o mundo de regeneração, os espíritos das sombras receberão autorização de Deus para colocarem as suas tarefas, aquilo que eles sabem fazer, para que eles reúnam todos aqueles que não poderão continuar no planeta. Equivale mais ou menos a uns 2/3 da humanidade inteira. O joio será ceifado antes do trigo, porque uma nova era estará surgindo para a humanidade terrena. E, segundo o escritor francês Ernest Renan, Jesus é como uma alta montanha, cujo sopé, quer dizer, a base dessa montanha, a base da montanha de Jesus começa aonde é o pico mais alto das outras. Ou seja, Jesus está acima, é superior, é insuperável. Jesus é incomparável. E no site Espiritismo Comentado, o artigo sobre os profetas entre os judeus, cristãos e os espíritas, o Espiritismo e os profetas, nos leva até o Evangelho novamente, o capítulo 21, item 5. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais. E é um sinal de alerta para os espíritos ficarem atentos aos equívocos de médiuns e de espíritos. E é para os espíritas observarem o caráter dos médiuns do mesmo jeito que os primeiros cristãos observavam o caráter daqueles que diziam que eram profetas. E no blogspot do grupo Allan Kardec, ele fala sobre o caráter do verdadeiro profeta. E na questão número 624 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? É um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. De acordo com o que a gente está conversando, né? Os frutos da árvore, né? As ações, os atos da pessoa. E o livro A Vivência do Evangelho nos alerta para o seguinte: nós não devemos procurar a casa espírita, não devemos ver a casa espírita somente pela visão de obter benefícios, resultados do tratamento mediúnico que venha a resolver tudo aquilo que está atravancando a nossa vida. Claro que nós devemos ir fazer, nós precisamos ser tratados, obviamente, é para ser tratado, a casa espírita está ali, a casa do caminho é acolhimento, mas nós devemos também entender que é na casa espírita que a gente vai aurir novas forças, ânimo forte, vai receber esclarecimentos que vão nos ajudar a enxergar
coisas que a gente não tinha enxergado antes, vão nos orientar para refletirmos e não vão só com a varinha de condão resolver tudo que a gente não está gostando na nossa vida. Até porque, através, né, das palestras doutrinárias, das reuniões, dos cursos, das conversas, dos estudos dos livros da codificação, nós vamos nos esclarecendo, entendendo o papel, a importância dos desafios na nossa vida, das doenças, das contrariedades, das decepções, que nós fazemos um planejamento, mas o planejamento que vai valer mesmo é o de Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele é o nosso Pai. E para que a gente possa entender, né, através dos estudos, esclarecimentos auridos na casa espírita, pensar um pouco sobre essa questão da ação e reação, para que possa entender a dor, a doença, o sofrimento, as contrariedades, as diferenças sociais e tudo isso que a gente tem passado pelas diversas existências e nos comportamos de determinadas formas. Então, a cada vez que envergarmos o corpo de carne, teremos a chance de fazer as correções aos poucos daquilo que a gente não fez direito. E no livro A Vivência do Evangelho ainda nos fala: cuidado, o falso profeta, às vezes reverenciado por tanta gente em função dos fenômenos estranhos que provoca, é muitas vezes um ser dominado por obsessores possessivos. E os falsos profetas da erraticidade, aqueles que não estão mais no corpo de carne, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Não há falsos profetas só naqueles que estão com o corpo de carne. Há muito mais falsos profetas que estão desencarnados e que se apresentam com um excesso de vaidade, uma empáfia, né? Com atitudes, com palavras, um tipo de conversa, uma abordagem das coisas que denota que não tem amor nenhum ali, nem caridade pelo próximo, e que gosta de provocar confusão, jogar as piadinhas, as palavrinhas, as coisas que vão fazer crescer as minhocas dentro da cabeça dos mais desavisados e vão dar orientações, remédios, encaminhamentos que são coisas erradas, são atitudes de egoísmo, porque não estão visando o bem-estar de uma comunidade. Um espírito de luz, ele não vai beneficiar uma pessoa só, porque lá do outro lado da vida não é assim. Todos trabalham por todos. Então, a mensagem sempre será fraterna e caridosa. E tem atitudes de orgulho, né, que não são humildes, nem fraternos. Voltando ao Evangelho, no capítulo 21, item 11, após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando ele disse: não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus,
Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem ao logro quando encontram ocasião. E quem são os Jeremias do nosso tempo, os nossos Jeremias contemporâneos? São os verdadeiros profetas, que são os escolhidos por Deus, porque cumprem a sua missão, e Deus só escolhe aqueles que são capazes de cumprir suas missões. E são superiores em inteligência, em moralidade. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. E os verdadeiros profetas da nossa época? Estão aqui alguns deles. Papa, Madre Teresa, Anália Franco, Gandhi, Irmã Sheila, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Kardec, Joana de Ângeles, Irmã Dulce, Dr. Bezerra de Menezes e outros que não foram citados. E quem são os falsos Jeremias da atualidade? São aqueles que não se parecem nem um pouquinho com os verdadeiros profetas do tempo dos hebreus. São os médiuns que falam que recebem comunicações de espíritos famosos, iluminados, elevados, mas as mensagens que trazem não denotam isso, pelo conteúdo, por não acrescentarem, por serem mentirosas, porque são trazidas pelos falsos profetas da erraticidade do plano espiritual. E falsos profetas são todos aqueles que falam e aconselham sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, mas não colocam em prática. Ensinam, dão palestra, leem livros, escrevem livros, fazem palestras, dão conselhos, sugestões, mas na sua vida cotidiana não se comportam nem um pouquinho com aquilo que pregam. Os falsos profetas encarnados são aqueles que exploram os fenômenos do seu próprio benefício e atuam através dos fenômenos. E os falsos profetas desencarnados são revelados pelo Espiritismo. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios. E atuam através da mediunidade. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. E quem são os falsos profetas da atualidade? São todos aqueles, meus irmãos, que têm em suas mãos o poder de criarem leis, projetos sociais, iniciativas que venham amenizar o sofrimento daqueles que carecem de tudo, de comida, de justiça, de dignidade social, de terem direito a comer, a trabalhar, a ter
a sua casa humilde, simples, mas ter o seu teto, ter os serviços de saneamento básico satisfatórios, justiça para aquelas que são injustiçadas, ameaçadas, né? Leis, enfim, existem aqueles que têm o poder terreno nas mãos, que poderiam fazer alguma coisa pelos nossos irmãos que têm fome, fome de tudo. E, concluindo o nosso estudo, uma reflexão. Como nós, diminutos profetas da atualidade, estamos ainda tão longe da firmeza, da sinceridade e do coração amoroso de Jeremias. E vamos então, meus irmãos queridos, nos unir pela prece. E agora, meus amados irmãos, agradecidos, com o nosso coração em festa, muito gratos a Deus nosso Pai, Maria, nossa mãe, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos assistem. Obrigada, obrigada a todos por nos concederem mais um momento de aprendizado como esse, por nos trazerem mais uma vez os alertas, os conselhos, as orientações para serem usadas, cada um consigo mesmo. Porque falhos, imperfeitos todos somos. Mas conforme a nossa página de abertura nos mostrou, a vontade é de cada um. E todos vamos usá-la para o certo ou errado, o bem ou o mal. Vai depender do quanto já conseguimos abrir um pouquinho nossos olhos e as nossas mentes para as coisas divinas, aquelas que realmente importam. O que queremos no nosso futuro espiritual. Que possamos, Pai amado, iluminados por vós, fortalecidos por todo esse elixir, essas vitaminas espirituais que o Senhor nos trouxe nessa noite, estarmos mais animados, mais dispostos para lutar dentro de nós mesmos, cada um travando sua própria luta interna. E que aos poucos saiamos vencedores das nossas más tendências. E que o Senhor, nesse momento, meu Pai, envolva todo esse planeta com a sua luz de cura, cura moral, emocional, espiritual, física, e toque nos corações de cada um, nas mentes de todos, para que nos conscientizamos do poder que cada um tem em suas mãos e o que pode fazer com esse poder em benefício do seu irmão, do seu próximo. Mais uma vez, obrigada, Pai querido, espiritualidade amiga. Se conosco,
hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Oi, pessoal. Esperem só mais um pouquinho. Gostaram do estudo? Antes de me despedir, preciso dar um recado importante. As atividades presenciais, atendimentos e os tratamentos da ABBM, em Guaratiba, já retornaram. Compareçam à ABBM, busque informações sobre doações e atividades presenciais da ABBM pelo número 21999765544 ou apontando a câmera do celular no QR Code das divulgações das palestras virtuais. Boa noite, até o próximo estudo!